Olá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula e nesta videoaula eu queria falar com você sobre o movimento harmônico simples, o MHS. Eu sou o professor Flávio Moura e estamos iniciando uma série de videoaulas sobre ondulatória. Hoje, especificamente, vamos tratar apenas do MHS, do movimento mais simples possível, como o movimento oscilatório de um pêndulo. Vamos lá? Muito bem, para iniciarmos nossa videoaula sobre o movimento harmônico simples, vamos começar como uma oscilação ou um movimento oscilatório pendular. Aí está nesta imagem o famoso experimento de Foucault, onde ele coloca um pêndulo com um comprimento muito grande no alto de uma catedral, e aí este começa a oscilar e por meio dele o Foucault vai demonstrar o movimento de rotação da Terra. Vamos falar sobre isso. Primeiramente, eu queria fazer o nosso debate inicial. Como eu tenho sempre dito, esse debate seria basicamente para a nossa aula presencial, né? Mas vamos ficar aqui com a nossa aula online e eu mesmo vou fazer o debate, tá bom? Então, a primeira suposição ou proposição diz o seguinte: observe na imagem os números localizados na circunferência ao redor do pêndulo. Leia a legenda e formule hipóteses para justificar a importância desses números no arranjo experimental. Bom, eu vou comentar esses números daqui a pouco. Aí estão os números que o texto se refere e daqui a pouco eu comento sobre eles, tá bom? A nossa segunda proposição diz o seguinte. Na verdade, isso não é uma proposição, mas vamos à nossa segunda problematização. Imagine que esse pêndulo seja posto a oscilar. Identifique em que posição o corpo possuirá maior velocidade e depois a posição em que o corpo terá menor velocidade em sua trajetória durante uma oscilação completa. Justifique sua resposta. E a terceira problematização: o estudo dos movimentos oscilatórios de objetos, como o pêndulo, teve grande importância para a medida do tempo. Justifique esta afirmação. Então, é bem uma problematização, é só uma afirmação para que o aluninho possa fazer um estudo sobre história da ciência, ou pelo menos descobrir qual a importância do movimento pendular para a nossa, vamos dizer assim, não comprovação, porque a gente já sabia que a Terra girava, mas de uma forma experimental mostrar que a Terra tem o seu movimento de rotação. Então, esse experimento do Foucault, vamos só ler aqui o texto. Embora já se soubesse, como eu disse agora há pouco, que a Terra girava bem antes do século XIX, mas ele foi muito importante, pois ele colocava em evidência experimental o movimento de rotação da Terra, sem que necessariamente precisássemos ir ao espaço e observarmos isso, né? Então veja só. Na segunda metade do século XIX, com a experiência do francês Jean-Bernard Léon Foucault, ela foi corretamente demonstrada em 1851. O pêndulo de Foucault foi capaz de demonstrar experimentalmente que a Terra gira em torno de si mesma, com uma velocidade angular de período de 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Em seu experimento, Foucault suspendeu um corpo de massa 28 kg em um fio de comprimento 67 metros no teto do Panthéon de Paris, uma catedral, vamos chamar assim, né? Muito bem, como foi que ele fizera isso? É claro, essa figura está um pouco mais complexa, vamos ver algo mais simples. Se você quiser, pessoal, aluno, caro estudante,
ver um pouco mais sobre o experimento realizado por Foucault, você tem este material, um gesto planetário registrado na superfície da arquitetura, prova do movimento de rotação da Terra. Ele está disponível neste link, você pode acessar e ver todo o material para você, ok? Caso você queira. Muito bem, então o que demonstrou o movimento pendular? Ora, teoricamente você põe o pêndulo para oscilar entre essas posições, né? Nós vamos já descrever ela, e ele teria que fazer esse movimento, vai e volta, vai e volta. No entanto, devido à rotação da Terra, o pêndulo, vou chamar assim, o eixo, iria se deslocando, como vocês podem ver nesses pontos aqui, ó. Eu sei que essa figura está exagerada, não sei se você conhece essa linguagem, minuto, vamos chamar assim. Então, no segundo minuto ele estava aqui, é claro, isso é bem mais lento, não é desta forma, mas esta imagem vai representar bem o movimento oscilatório pendular. Ele vai derrubar cada um desses pinos desta forma aqui, ó. Ao fazer a oscilação indo e voltando na sua amplitude, a rotação da Terra também vai interferir no pêndulo, de tal modo que ele vai se deslocar, derrubando esses pinos, ao ponto de que, com o passar do tempo, todos os pinos irão cair. Ou seja, o pêndulo irá derrubar porque irá rotacionar, ou pelo menos acompanhar uma rotação própria devido à rotação da Terra. Então, esse experimento de Foucault, ele demonstrou que a Terra gira, né? Embora já se soubesse muito antes do século XIX, né? Aliás, esta foi uma afirmação de Aristarco de Samos, né? Antes, 300 anos antes de Cristo, né? Aproximadamente, contemporâneo a Aristóteles. Pelo menos é um dos primeiros que se tem registro a afirmar isso. E é claro, você provavelmente já deve ter estudado sobre o heliocentrismo, a briga que Nicolau Copérnico, Johannes Kepler, outros, né, mas o expoente principal, Galileu Galilei, sobre o movimento de rotação da Terra. É claro, ele é anterior, essa discussão pelo menos, é anterior ao experimento de Foucault, mas o experimento veio demonstrar isso de forma bem mais, vamos dizer assim, prática, né? Não é? Bota o pêndulo para oscilar e ele vai derrubar cada um dessas hastes. Isso tem alguma causa. Quem foi que moveu o eixo de oscilação do pêndulo? Então, é claro, foi o movimento de rotação da Terra. Então, pessoal, aí está mais uma imagem vista um pouco de cima, né? Mas é só uma foto, uma fotografia. E agora nós vamos ver a nossa segunda problematização. Qual a importância do pêndulo para a história, vamos chamar a história da ciência, ou história da física, ou para nós mesmos? Qual a importância? Eu escolhi um textozinho que está no livro da Beatriz Alvarenga, que vai dizer o seguinte: esta descoberta, ou seja, a utilização do pêndulo, levou Galileu a fazer o seguinte raciocínio: uma pedra leve e uma pedra pesada, oscilando na extremidade de um fio, gastam o mesmo tempo para cair, isto é, para se deslocar da posição mais alta até a posição mais baixa. Deixa eu colocar esta figura para a gente ir analisando do que se trata, pois eu acabei suprimindo o restante anterior. Então, na equação do pêndulo, deixa eu escrever aqui, ó, o tempo de oscilação do pêndulo é 2π raiz de L, ou seja, o comprimento do fio, dividido pela aceleração da gravidade. Então, o que o texto está nos dizendo é que Galileu supôs, a partir do movimento pendular, que a queda dos corpos ela era independente da massa. Porque se o pêndulo está sujeito à aceleração da gravidade, os corpos também estão sujeitos à aceleração da gravidade, então a queda destes não deveria fazer, a massa não deve interferir, porque ambos têm o mesmo ente físico atuando, a aceleração da gravidade. Então o Galileu concluiu, a partir do movimento pendular,
que a queda livre dos corpos, ambos provocados pela mesma causa, ou seja, a gravidade, então os corpos cairiam simultaneamente ao mesmo tempo, certo? Então esse experimento ele veio demonstrar isto. Pelo menos o Galileu concluiu que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da massa, a partir do movimento pendular. Há quem diga, eu não vou afirmar, que o Galileu teria descoberto isso quando ele jogava do alto da Torre de Pisa corpos de massas diferentes. Não há é provável que ele tenha feito isso, mas não há evidência que a conclusão que ele chegou sobre a queda dos corpos tenha sido por isso. Mas temos evidências suficientes que ele concluiu que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da massa, a partir do movimento pendular, tá certo? Pois o pêndulo oscila entre duas posições, que nós vamos chamar de amplitude. E uma das perguntas feitas para nós inicialmente era em qual posição o pêndulo possui maior velocidade e em qual posição o pêndulo possui menor velocidade. É claro que a gente já deve supor que a menor velocidade está na extremidade, tanto aqui quanto aqui. E a maior velocidade vai estar exatamente no ponto central. É aqui onde ele terá maior velocidade de oscilação. Bom, mas o pêndulo ele também teve sua importância, vamos chamar assim, para a medicina. O Galileu, pois foi usado o movimento oscilatório pendular para a medição do pêndulo, e também Galileu sugeriu que os médicos à época usassem o movimento pendular para medir a pressão ou fazer o acompanhamento da pressão arterial dos seres humanos, né? Da época, vamos chamar assim, né? Os seres humanos, exagero, né? Então aí está a importância deste instrumento, vamos chamar assim, na história da ciência, na história da humanidade. Ele nos serviu para a conclusão de que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da massa. Isso porque tanto o movimento pendular quanto a queda livre depende do mesmo ente físico, depende da aceleração da gravidade, tá bom? Então, eu acho que a partir de agora a gente já pode ficar falando especificamente sobre o pêndulo no que diz respeito ao MHS, Movimento Harmônico Simples. Vamos lá. E o que é o movimento harmônico simples? Imagine uma haste na posição de equilíbrio e eu provocasse uma perturbação desta forma. Ela iria oscilar entre os extremos, certo? Nós também temos o movimento oscilatório, eu vou chamar desta forma, tá? Observe a imagem do beija-flor. As asas de um beija-flor realizam um movimento oscilatório que se repete cerca de 80 vezes por segundo. Muito rápido, né? Outra coisa também que você provavelmente deve ter visto na sua casa, o pancadão, né? O som, vamos chamar assim, a caixa de som. À medida que o som vai sendo emitido, esta película ela vai fazer um movimento oscilatório, né? Ou vibratório, né? Muito bem. Bom, esses exemplos eu trouxe para que nós pudéssemos acompanhar especificamente o que é uma oscilação, né? Ou o movimento ele é oscilatório quando ocorre periodicamente em torno de uma posição central, uma posição de equilíbrio, não é? Por exemplo, imagine esta situação, uma mola presa aqui, um corpo preso a uma mola, vamos chamar esse sistema, o sistema massa-mola. Se eu puser esse corpo, se eu apertar este corpo, comprimindo, a mola vai jogá-lo para o outro lado. E aí, se eu disser que o atrito é desprezível, nós teremos um movimento oscilatório, né? Um movimento massa-mola em torno do seu ponto de equilíbrio, que nós vamos chamar de amplitude, até os seus extremos, né? Amplitude, aqui também a amplitude, tá? Menos e mais. Bom, é claro, quando se fala do movimento oscilatório, nós devemos recorrer a um conceito do primeiro ano, né? O conceito de período
e frequência, né? O que é período? Período é o intervalo de tempo de uma oscilação completa, enquanto que frequência é a quantidade de vezes que essa oscilação ocorreu no segundo. Se você quiser, pare o vídeo, dê uma lidazinha aí, tá bom? Eu vou ficar apenas com essa definição para a gente poder ganhar tempo. E a amplitude a gente já comentou aqui. Você pode observar que do ponto de equilíbrio até os seus extremos, nós temos a amplitude da oscilação. Vamos dar um exemplo bem prático para que a gente possa compreender, pelo menos ter uma noção, né? Só noção, o movimento oscilatório é bem complexo, para que nós tenhamos uma noção do que nós estamos falando, tá bom? Vamos fazer este exemplo. Questão de número 2 diz o seguinte: ao ser atingida, a corda de um instrumento musical começa a vibrar. A figura abaixo mostra sucessivas imagens dessa única corda vibrando e uma reta que representa a posição central de equilíbrio desse movimento oscilatório. Nessa situação, todos os pontos da corda realizam um movimento oscilatório em torno da posição de equilíbrio. As letras representam regiões de pontos dessa corda. Sabe-se que, em certo instante, a corda vibra com uma frequência de 40 Hz. Letra A. Determine o período do movimento da corda representado na figura. Então, para nós determinarmos o período, é uma situação bem simples. Vamos tentar fazer rápido. Eu pego a equação do período, né? Período é o inverso da frequência, ou vice-versa. Frequência é o inverso do período, tá bom? Então eu quero saber o período. Eu vou dizer que o período é 1 sobre a frequência. Quanto vale a frequência? Vale 40. Então, se você dividir, eu vou colocar a calculadora para que fique em tela, né? Embora eu já saiba a resposta. Vamos lá. 1 dividido por 40 vai dar igual. Aí está. Então, neste caso, nossa oscilação seria de 0,0125 segundos. Uma oscilação muito... Vamos colocar... Opa, eu errei aqui, gente. Perdão. 125 não. Não sei por que eu escrevi 125. Uh, 0,25 segundos. Aí está. É o intervalo de tempo de uma oscilação. O item B ele vai perguntar o seguinte: identifique a região A, B, C, D ou E da figura em que o ponto da corda representa maior amplitude de vibração. É claro, a maior amplitude de vibração está nesse intervalo aqui, não é, gente? O item B não há muito o que fazer, certo? Esta é a maior amplitude, é o ponto C, maior amplitude de vibração. Vamos dar mais um exemplo, questão de número 2, que diz o seguinte: determine o período de oscilação de um pêndulo simples que possui comprimento de 1 metro, oscilando em um local onde a aceleração da gravidade corresponde a 16 metros por segundo ao quadrado. Pelo número, você já pode perceber que nós não estamos na Terra, né? A gravidade da Terra vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente 10. Mas como ele quer que a gente calcule o período ou o intervalo de tempo, no caso do pêndulo simples, esse que a gente se refere, né? Alguém tem um relógio de pêndulo em casa? O relógio do Cuco? Ele oscila entre a posição de equilíbrio, né? Esse é o nosso pêndulo simples, cuja equação nós já vimos, não depende da massa, depende apenas do comprimento do fio e da aceleração da gravidade local, certo? O pêndulo simples não depende da massa. Essa foi a conclusão importante que levou Galileu a concluir que os corpos caem ao mesmo tempo, independente da sua massa. Quando eu falo isso, se você está aqui, caro aluninho de paraquedas, não viram as nossas aulas anteriores, é claro que se você soltar uma folha de papel
uma folha e um livro, o livro cai primeiro, né? O que o Galileu afirmara é que, desprezando a resistência do ar, os corpos caem ao mesmo tempo no chão. E se você colocar dois corpos de massa relativamente grande, suficiente para romper a gravidade, para romper a resistência do ar, a resistência do ar, é claro, não fará diferença. Espero que vocês não tenham que ver esse exemplo que eu vou dar agora. Imagine uma pessoa de 120 kg caindo de um edifício. É melhor imaginar outro objeto ao invés da pessoa. E um outro objeto de 80 kg. Se ambos caírem, a resistência do ar praticamente não interfere. Então a gente diz que o corpo está em queda livre. Você está lembrado da nossa aula sobre o movimento uniforme na vertical? Lá nós discutimos o conceito de queda livre. Quando é que um corpo está em queda livre? Um corpo está em queda livre quando a resistência do ar ela é desprezível. Ou ele cai no vácuo ou ela não interfere, como o exemplo que eu acabei de citar. Dois seres humanos caindo de um edifício, um de 120 kg, outro de 70, o ar não vai amortecer a queda deles. É óbvio, ambos cairão ao mesmo tempo. Nessa condição, a gente diz que eles estão em queda livre, tá bom? Então, uma das dificuldades do Galileu foi exatamente sobre isso, a resistência do ar. Por isso, tem-se alguma suposição de que ele teria usado corpos de mesma massa ao jogar do alto da Torre de Pisa, porém, mesmo volume para que a resistência do ar não interferisse, porém massas diferentes. Não há evidências sobre que ele tenha feito isso. É provável que sim, mas a evidência que ele chegou à conclusão de que os corpos caem ao mesmo tempo foi com o experimento do pêndulo, pois ele não depende da massa, depende da gravidade. Como a queda dos corpos também depende do mesmo ente físico, então Galileu concluiu que os corpos caem ao mesmo tempo, independente de sua massa, tá bom? Ok? Ao afirmar isso, não se esqueça do conceito de queda livre. Muito bem, então vamos resolver nosso problema. Temos apenas que substituir as informações dadas, 2 vezes π, ele manda você considerar π igual a 3, então raiz de, qual é o comprimento do fio? O comprimento é 1 dividido por 10. Então, o período t vai ser igual, 2 vezes 3 vai dar 6 vezes, agora temos que recorrer a uma correçãozinha que eu acabei de cometer, tá bom? Um errozinho. Na indução aqui eu coloquei a gravidade da Terra, mas nossa questão ela sugere, a propósito, aqui está a fonte, tá, da questão. A nossa questão sugere que ele está em um planeta qualquer, né? Cuja gravidade é de 16. Pronto, feita essa correção, podemos resolver agora. Então, raiz de. Para nós resolvermos isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou retirar a raiz. Quanto vale a raiz de 1? É 1 dividido. Quanto vale a raiz de 16? É 4. Agora eu já posso concluir. 6 vezes 1 é 6 dividido por 4. E 6 dividido por 4 é uma conta difícil. Nós vamos fazer 6 dividido por 4 só para ficar aí em tela. É 1,5. Então vamos lá. 1,5 segundo é a nossa resposta, tá bom? Então neste caso, para encontrar o período de oscilação, eu só preciso saber o comprimento do fio, do pêndulo, e só preciso saber da aceleração da gravidade local, tá bom? Para a nossa questão, resposta correta, letra A. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu queria mostrar agora o movimento oscilatório de uma outra maneira, tá? Imagine esta situação aqui. Veja só. Para medir a massa de um astronauta a bordo de uma espaçonave,
não é possível usar uma balança. É claro, por que não? Ora, por causa da sensação de gravidade zero. Na verdade, a gente sabe que não é zero, mas você tem os astronautas flutuando como se fosse gravidade zero, porque eles estão constantemente em queda livre ao redor da Terra, não é isso? Por isso, a ideia de gravidade zero. Então, uma balança lá no espaço seria inviável. Então, a medição é feita colocando-se o astronauta em uma cadeira acoplada a molas, formando com isso um sistema massa-mola, como vocês podem ver aqui. Ou seja, bota ele para oscilar e aí você mede o tempo de oscilação, não é isso? Conhecendo a constante elástica do aparelho e, é claro, substituindo π, você vai encontrar a massa, né? Perceba que no espaço você tem outras maneiras distintas de medir a massa. É claro, a balança, como nós já vimos, ela é inviável, tá bom? Então vamos fazer mais este exemplo para que nós possamos compreender o movimento oscilatório, só que desta feita no sistema massa-mola. Vamos lá? Então vamos lá, deixa eu colocar aqui essa questão. É claro, a gente não vai colocar a massa do astronauta, vamos dar um exemplo bem simples para compreendermos o movimento, tá bom? Um corpo de 4 kg em repouso na Terra, em um plano horizontal sem atrito, está preso a uma mola cuja constante elástica é de 100 N por metro. Afastando o corpo 10 cm de sua posição inicial, ele começa a oscilar. Calcule o período de movimento de oscilação. Então vamos fazer isso bem rápido para que o vídeo não fique tão longo. Para calcular o período ou o intervalo de tempo, nós vamos utilizar a equação 2π, só que no sistema massa-mola já não é mais L de comprimento, do movimento oscilatório, tá? Dividido por K, onde K é a constante elástica da mola, do sistema massa-mola, não é mais a gravidade local. Por isso, eu posso dizer que neste caso o período vai ser 2 vezes. Ele nos manda considerar π igual a 3, então eu substituo aqui, vezes a raiz da massa, que é 4, dividido pela constante elástica da mola, que é 100 N por metro. Aí está. Então, só respondendo facilmente, eu acredito, né? Espero que você não tenha dificuldade. 2 vezes 3 vai dar 6 vezes. Eu vou retirar a raiz. Quanto é a raiz de 4? A raiz de 4 é 2, né? E a raiz de 100 é 10, então eu retirei aquela fração 4 sobre 100 da raiz. Eu posso concluir de várias maneiras, mas é claro, a mais fácil seria 100 ou 6 vezes 2 dá 12 dividido por 10, isso vai dar 1,2 segundos. Por isso, se eu voltar, um exemplo, tá, gente? Não era necessário, mas vamos lá. Se eu voltar para esta figura, eu posso ver que a astronauta, ao comprimir o seu sistema massa-mola, ela pode medir o tempo, não pode? Pode, ela pode conhecer do seu sistema a constante elástica e ela já tem o π. Substituindo nesta equação, ela pode encontrar facilmente a sua massa. É claro, no espaço não precisa, não tem balança e até porque não iria funcionar por causa da gravidade, tá bom? E aí é exatamente sobre isso que pergunta, que se refere ao item B. Explique o que aconteceria com o período, com o tempo, se o sistema fosse transportado para outro planeta, para Marte, para Júpiter ou para um satélite, para a Lua, onde o campo gravitacional é menor que o da Terra. Bom, se fosse transportado para outro, é por esta razão que está sendo sugerido esta equação. Não faria diferença, porque em outro planeta, em outro satélite como a Lua,
nós temos aqui a constante elástica da mola e não a gravidade. Logo, se fosse transportado para a Lua, onde o campo gravitacional era menor, o período de oscilação não mudaria, tá bom? Então a resposta do item B não se altera ou não mudaria, tá bom? Bom, gente, é isso. Eu vou encerrando por aqui para que a videoaula não fique tão longa. Acompanhe conosco as questões aqui no formulário e tenham todos um bom descanso. Um abraço, até a próxima.